Bom dia, queridos irmãos. Como vocês veem, sou um pregador que precisa de muito papel. Segundo, eu conheço muitos dos que estão sentados aqui, mas tem muitos que eu também não conheço e que também não me conhecem. E por isso, só uma rápida apresentação. Meu nome é Dietmar Kliva, sou casado com a Denise. E não é que eu sou um pregador e um conferencista especial aqui. Simplesmente sou um de nós. Tivemos 8 anos fora e por isso agora estamos voltando. E pela graça de Deus, como Friedbert disse, a semente que vem do céu, essa é boa. E é maravilhosa, e essa aqui eu peço a Deus que me dê a graça para poder compartilhar. Na verdade, às vezes quando a gente está sentado lá, a gente não sabe das lutas do pregador. 2 noites eu tive mal dormidas, porque não conseguia encontrar o que o Senhor queria nos dizer hoje de manhã. E clamava, ontem ainda de manhã cedo, lá pelas 7h30, 8h, eu digo, Senhor, me mostra o que é. Não quero dizer aquilo que eu quero dizer o que o Senhor tem a dizer. E às 9h ontem, Ele me deu o texto e a palavra, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. A palavra se encontra em Lucas capítulo 4, do versículo 43. Até o capítulo 5, versículo 11. Parece muito, não se assustem. Não é tanto. Capítulo 4 de Lucas, versículo 43, até o capítulo 5, versículos 11. E acho que podemos fazer, em reverência também à palavra, como se faz no Chile. No Chile sempre se levanta, na hora que se lê a palavra de Deus. Podemos nos levantar? Ele, porém, lhes disse, é necessário que anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor, nós te damos graças por essa palavra que lemos. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor mesmo fale aos nossos corações. E que a tua vontade seja feita nas nossas vidas. Te peço que me ajudes
a poder compartilhar aquilo que o Senhor me mostrou. No nome de Jesus. Amém. Amém. Na Assembleia Geral que nós tivemos no sábado passado, entre outros assuntos, de repente se percebeu duas coisas. E são duas coisas boas. Uma, a inquietação com relação às nossas igrejas. E qual é a inquietação? A inquietação é por quê? E o que está acontecendo? Por que não crescemos? E eu me lembro, fazem 20 anos que eu participo das conferências, e nós sempre tínhamos os relatórios das igrejas, e eu me lembro que por muitos anos nós tínhamos 780 membros, mais ou menos, a nível de AMB. E eram as 3 igrejas. Agora foram incluídas as igrejas missionárias, e nós temos, contando mais ou menos, 1000 membros. E se formos sinceros, na verdade, temos uma grande parte desses que contamos que não participam praticamente nunca na igreja. E essa inquietação é importante. O que está acontecendo? Por que é que nós não crescemos? É verdade que muitas pessoas saíram das nossas igrejas e são uma bênção em outro lugar. Mas o que a gente percebia é que a gente acha que Deus quer dar mais crescimento. Ou não. Deus quer. E a outra coisa que se percebia é que existe a vontade de crescer. Existe a vontade de ganhar outros para Jesus. E de que as nossas igrejas se encham. E eu acho que, em grande parte, o tema que se escolheu para essa conferência tem a ver com essa inquietação. O tema, que eu pensei que ia estar bem grande escrito aqui, está me faltando, né? Andando com Jesus para aprender a viver como Jesus. Esse tema ele tem tudo a ver com discipulado. Andar junto. Com quem? Com Jesus. Aprender e também viver. Todas essas palavrinhas, elas estão dentro. E verdadeiros discípulos fazem verdadeiros discípulos pela graça de Deus. Maus discípulos não fazem bons discípulos. E por isso o discipulado é tão importante. É sumamente importante. E por isso, nesses 40 dias, todas as mensagens iam nesse sentido. Investindo na nossa vida para que a nossa resposta como discípulos fosse uma resposta que levasse ao nosso crescimento primeiro, mas depois ao crescimento da igreja. Jesus está pregando. Como diz o versículo 43, que eu incluí lá. É o contexto. Jesus diz, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus. Também a outras cidades, pois para isso fui enviado. O pessoal queria segurar Jesus só num lugar. E Jesus diz, não, eu tenho que ir. Tem muita gente para conquistar. Esse evangelho da graça de Deus, que reconcilia o homem com Deus, eu tenho que levar para todos os lugares. E o Espírito Santo, ele ordenou as coisas na Bíblia, usando Lucas, a que logo depois disso viesse o capítulo 5. E do que é que fala o capítulo 5? O capítulo 5 fala da grande pesca, da pesca milagrosa, daquilo que os discípulos nunca tinham visto antes. Algo tremendo que Deus pode dar. Agora, Jesus sabia que os dias dele também estavam contados. E aqui nós vemos Jesus escolhendo e já preparando os seus discípulos. E talvez uma das frases chaves aqui dentro é: doravante serás pescador de homens. Doravante serás pescador de homens. Isso é o mais importante. Isso eu quero fazer de cada um
de vocês. Como proposição para minha mensagem, para vocês poderem acompanhar, pelo poder de Deus, multidões serão pescadas por Cristo, por meio de homens. E aí vem o meu primeiro ponto. Obedientes, segundo, humildes, e terceiros, que amem a Jesus sobre todas as coisas. Características imprescindíveis de todo discípulo e de todo homem que Deus usa verdadeiramente. Primeiro, a obediência. Por meio da desobediência veio o corte na relação com Deus. Por meio da obediência vem a restauração e a solda, a reconciliação com Deus, para ver como a obediência é importante. E aqui nesse texto nós temos os discípulos que pescaram. Estão ali na beira da praia agora. Jesus de repente vem, para ali toda uma multidão se encontra ao seu redor. E agora, depois que Jesus ensinou, como diz ali no versículo 3, e ensinou de dentro do barco, usou ele como púlpito, Jesus diz para Pedro: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ele dá uma ordem. Diz: Pedro, agora você vai, se mete para dentro do lago e agora você vai pescar. E como toda ordem, né? Precisa ser desafiada. Conhecem isso? Eu digo para o meu filho, vai lavar o carro. Oh, quantas desculpas. Filha, lava a louça. Vai varrer, vai cortar grama, vai isso. Mas a gente tem que ouvir primeiro um montão de coisas. Assim somos como seres humanos. E Pedro não é diferente. Pedro, ele não se anima com a ordem de Jesus. O que Pedro diz no versículo 5? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. E essa é a única desculpa que ele expressa. Mas eu imagino que dentro dele corriam um montão de outras. Assim como muitas vezes a nós, quando nós ouvimos a palavra. Imagina, passou toda a noite pescando, não é fácil. Agora Jesus passou pregando toda a manhã, talvez era meio-dia. Cansado. Senhor, estou cansado. Senhor, por que eu? Olha lá, tem tantos outros, por que o Senhor me manda sempre a mim? Conhece? Senhor, para pescar peixe tem que ser de noite. O sol está lá em cima, está tão claro, essa hora não tem jeito, não dá peixe. E todo bom pescador sabe que o melhor é de noitezinha e de manhãzinha. Durante o dia a gente não pesca muito. Outra desculpa: Senhor, se eu não pegar nada, eu vou passar o maior mico. Que vergonha, vou lá jogar as redes, todo mundo sabe que não dá certo. Vou passar a maior vergonha, eu acho que não. E por último, Senhor, você é um bom pregador. Você é um carpinteiro, mas de peixe você não entende nada. 7 desculpas maravilhosas, 7 é o número perfeito. Portanto, não precisa obedecer. Uma ordem, 7 boas desculpas, tudo resolvido. Assim somos. Só que a Bíblia não para ali. E Pedro não para ali. No versículo 5 ele diz: nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Se fosse Tiago, ou João,
ou qualquer um da multidão que tivesse dito, ele teria ido? Não. Veja aqui que interessante. Sob a tua palavra. Pedro escutou Jesus um pouco, conhecia Jesus um pouquinho até ali. E agora acontece algo maravilhoso. Ele é motivado a partir daquilo que ele vê em Jesus. Ele não teria ido pela palavra de ninguém. Mas ele vai agora porque é Jesus quem está dizendo. E ele resolve obedecer. Mas sob a tua palavra. Porque quem está dizendo é Jesus, eu vou. Porque quem está dizendo é Jesus, eu amo aquele que é difícil de amar. Eu perdoo aquele que me ofendeu. Eu sou generoso quando Jesus me mostra que eu devo ser generoso. Eu abandono o meu pecado. Eu deixo tudo para seguir Jesus. Na verdade, é com a nossa obediência que nós mostramos quanto nós consideramos a Jesus. Interessante o que disse Thomas Brooks. Cada homem obedece a Cristo na medida em que considera a Cristo e de nenhuma outra maneira. Vou repetir, cada homem obedece a Cristo na medida em que considera a Cristo e de nenhuma outra maneira. Se eu obedeço pouco é porque eu estou considerando pouco a palavra dele. Como a semana passada, quando eu vinha para Curitiba, eu queria ultrapassar e queria passar, mas tinha uma motinho pequenininha do lado esquerdo. Quando é um caminhãozão, a gente já fica bravo. Mas quando é uma moto pequenininha que não anda e fica do lado esquerdo, é terrível. E eu vinha com o nosso carrinho pequeno atrás dele também. Queria passar, estava com pressa. E não deixava. E dava com a luz, e com pisca-pisca, e tudo isso. E ele ficava no lugar dele. E aí atrás de mim chegou uma caminhonete essas bem grandonas. Maravilhosa. Novinha. Pneu bem grande. Para-choque que assusta. E eu falei, vou sair um pouco do lado, vou deixar esse. O que aconteceu? Ele só chegou perto, a moto saiu. Mas com tudo para o lado. Eu, claro, aproveitei e passei. Mas qual era a diferença? A moto, ela olhou no espelho e falou, esse pequenininho, isso não assusta nada. Mas quando ele viu a grandeza da Dodge Ram, ele falou aqui, eu vou sair do caminho. Ele só considerava isso. E é o mesmo princípio nós vemos aqui em Pedro. Quem é que está mandando obedecer? É Jesus Cristo. É Jesus, não é um qualquer, é Ele. E aí o resultado maravilhoso no versículo 6. Veja as palavrinhas. Isto fazendo, por mais difícil que fosse. Isto fazendo, por mais ridículo que fosse a ordem de Jesus. Apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Você não fica emocionado com isso? Talvez não, porque você não é pescador. Mas é tremendo. Imagina aqui a consequência da obediência. Que bênção, que resultado tão grande e tão maravilhoso. Deus sempre vai honrar a obediência. Deus sempre vai nos enriquecer quando nós obedecemos, por mais difícil que seja. Quando às vezes o que Ele pede é prejuízo aos nossos olhos, como foi ao jovem rico. Ele perdeu toda a riqueza por não obedecer a palavra do Senhor. Mateus obedeceu, deixou tudo.
com certeza, e nós sabemos que ele foi enriquecido. Cada homem obedece a Cristo na medida em que considera Cristo. E quando eu olho para a nossa geração de crentes hoje, que somos responsáveis por toda essa quantidade de peixes que está ao nosso redor, eu acho que somos uma geração que se pode dizer muito desobediente, muito cômoda, uma geração que ouve a palavra e que não se mexe, e que tem 1001 desculpas para não obedecer. Gente, se nós pegarmos a palavra que temos e dissermos, Senhor, eu vou obedecer, porque não é a palavra de qualquer um, é a tua palavra, e eu vou fazer, certamente vai haver muito fruto, vai haver uma grande pesca. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. A motivação a toda a obediência deve ser Ele. E é o que nós vemos aqui. Ele falou, está falado, vamos fazer. Segundo, característica de homens que Deus usa para pescar. No versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 8, ou um pouquinho antes, versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Juntaram todos os peixes, está tudo dentro do barco. E o que vemos aqui, Pedro de repente olha para tudo aquilo lá, e ele diz, agora sim, né? Agora sim. Não. Acontece alguma coisa completamente diferente daquilo que a gente poderia imaginar. Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. E esse é o segundo aspecto sumamente importante de um discípulo e de um homem que vai ser um pescador de homens. Ele é humilde, porque ele sabe na presença de quem ele está. Pedro conhecia o seu coração. Ele sabia que ele tinha duvidado antes. E ele teve uma fé extremamente pequena quando saiu. E agora ele olha para toda aquela quantidade de peixes, como ele nunca tinha visto, como nunca tinham pescado. E de repente ele olha para Jesus e diz, Senhor, eu sou um pecador. Diante da enorme graça e do favor de Deus, eu devo me enxergar e me ver à luz disso como o que eu realmente sou. Pequeno, como um pecador, como um falido. Pedro poderia ter tido uma outra atitude. Ele poderia ter chegado agora com o barco dele na praia, enchido o peito assim e dito, olha aqui, olha o que eu peguei. Alguém de vocês já fez alguma coisa igual? Tendência tão forte humana. De repente, tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, enchemos o peito e olhamos para baixo diante daquelas outras pessoas que não conseguiram aquilo que eu consegui. A atitude de Pedro é certa em todos os sentidos.
Senhor, se o Senhor me tem dado o que eu tenho, se o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, eu quero ver isso como um presente teu, como uma graça tua. E eu quero seguir reconhecendo a tua grandeza, que é o Senhor e que não sou eu. Essa é a condição para poder ser enviado. O reconhecimento de que eu sou um zero à esquerda, de que eu sou um nada. De que eu sou um pecador, um miserável pecador que necessita e precisa da graça de Deus todo o tempo. Já foi a condição para Isaías, quando o céu se abre, Isaías de repente vê o céu aberto e diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo impuro. O que fez com que ele enxergasse isso? De repente, a presença maravilhosa e grandiosa do próprio Deus. E Jesus não está em toda a sua glória ali, mas Pedro vê alguma coisa que é sumamente importante ver. A enormidade, a grandeza de Jesus naquilo que tinha acontecido. É interessante que andar com Jesus para os discípulos não foi fácil. Nós, nas quartas-feiras de noite, estamos passando o livro de Marcos, no nosso estudo bíblico. E a gente vê constantemente o enorme contraste entre Jesus e os discípulos. E esse é o enorme contraste que a gente constantemente tem que manter nas nossas próprias mentes. E redescobrir Jesus, lendo a Bíblia, ver que tremendo Ele é e que miserável e pequeno eu sou. Jesus está ali diante de uma multidão, talvez 15, 20 mil pessoas, ensinou todo dia, os discípulos chegam para Jesus, sabendo o que tem que ser feito, e diz: Jesus, despeça a eles, para eles poderem ir e comer e voltarem para suas casas. E Jesus então diz: e por que vocês não dão para eles de comer? E aí eles dizem: mas como, Senhor, nem 200 denários seriam suficientes? Um montão de dinheiro. E onde é que a gente vai achar padaria para comprar pão para 15, 20 mil pessoas? E começam todas as filosofias humanas. E Jesus diz: o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. E aí acontece o maior milagre. Que impressionante! O que Jesus é capaz de fazer. E aí a gente olha para os discípulos, que miseráveis e que pequenos somos. Como podemos achar que de alguma forma somos tão importantes e tão imprescindíveis? Quando os discípulos estão indignados com aquela mulher que derramou perfume sobre Jesus e gastou 300 denários naquele perfume para derramar sobre Jesus, e repreendem então, Jesus simplesmente repreende eles e diz: o que essa mulher fez vai ser lembrado em todo lugar onde o evangelho vai ser pregado. Que diferença a de Jesus conosco. E quando os discípulos estavam discutindo na última ceia de quem era o maior, o mais importante, porque ninguém queria lavar os pés, o que faz Jesus? Jesus simplesmente pega uma bacia e uma toalha e vai e lava. Quando lemos esses textos, vemos o tremendo contraste. E vemos a nossa insignificância, vemos quão pequenos somos e quanto realmente precisamos dele. Quanto mais estou convencido de mim mesmo, menos ele vai agir. William Gadsby, um pastor batista do século XVIII, disse: aprouve ao Pai que toda a plenitude habitasse em Cristo, portanto, não há outra coisa senão o vazio em qualquer outra parte. Vou repetir. Aprouve ao Pai que toda a plenitude habitasse em Cristo,
portanto não há outra coisa senão o vazio em qualquer outra parte. Jesus é tão maravilhoso, tão majestoso, tão perfeito, tão especial. Se eu não consigo ver isso, vou me confundir e vou achar que eu sou. Por isso temos que abrir os olhos, como também Pedro de repente viu, pura graça. Quem é esse que está diante de mim? E assim, reconhecer como Paulo também, que Deus, Ele só pode usar frágeis vasos. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E aí vem as palavras lindas de Jesus a esse Pedro que está ali compungido, pequeno. Não temas, não temas. Ele vai morrer na cruz por esses pecados de Pedro. E aí ele diz, doravante serás pescador de homens. Jesus diz, é esse tipo de gente que eu uso. Esses que viram a minha grandeza e viram a sua insignificância. Você tem visto isso? Ou a gente tem se acostumado tanto com os textos bíblicos e tanto com ouvir de Jesus? E sempre de novo, quando eu abro a Bíblia, eu tenho que dizer, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa te ver. E para que eu possa te conhecer. Porque essa é a vida eterna, que te conheçam a ti. E a mim, ao Filho, diz Jesus. Conhecer a esse Deus tão maravilhoso e esplêndido, apresentado aqui no próprio Filho. Deus não nos quer humilhar. Às vezes Ele tem que fazer. Mas Ele nos quer humildes. Ele nos quer humildes para quê? Para que nós possamos depender completamente dEle em todas as coisas. Por último, a característica de discípulos, de homens que Deus usa, e a gente vai percebendo aqui que não tem muita estratégia, não tem nada, são atitudes na vida da gente. Como é que está o meu coração? É a entrega total. É o amor incondicional a Jesus Cristo. No versículo 11, vejam lá o que acontece. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Por fim, eles tinham tudo o que queriam. Eram pescadores, era o negócio deles. Eram empresários. Quantos quilos de peixe tinha num barco desses? Não eram tão pequenos. Tranquilamente entravam 500, 700 quilos de peixe dentro de um barco desse. Barquinhos pequenos lá na Patagônia, no Estreito de Magalhães, toneladas eles colocam dentro. 2 barcos cheios de peixe, 1.500 quilos a R$7 o quilo de peixe. Dá mais de R$10.000. Quanta coisa! Vou poder reformar a minha casa. Vou poder comprar um vestido novo para minha esposa. Agora sim, vou poder comprar o brinquedo. Vou poder trocar o meu burrinho, que ele já está velho. Vou comprar outro burrinho. Já sonhamos tanto quando não temos dinheiro, né? Imagina quando a gente tem. Mas o que a Bíblia diz? É incrível. Deixando tudo. Deixando tudo. Que diferença desse evangelho que está sendo pregado por aí. Pegaram peixes com a ajuda de Jesus e agora estão enchendo as igrejas e dizendo para as pessoas, encham-se com as bênçãos que Deus tem para vocês. Esses discípulos aqui deixam todas essas bênçãos. Peixes não são ruins. São bons. Mas eles deixam. Eles não deixam somente os peixes, eles deixam também os seus barcos. Eles deixam as suas famílias. Eles deixam os seus sonhos.
eles deixam tudo. E não fazem nem como Eliseu, que quando Elias colocou o manto sobre ele, ele falou, olha Elias, deixa eu me despedir dos meus pais. E ele vai, mata os bois, faz um churrasco, se despede bem dos pais, e depois ele vai e segue Elias. Quem está aqui é muito maior que Elias. E eles reconhecem isso. Deixando tudo o seguir. Sabe por quê? Precisamos deixar tudo. Porque se não deixarmos tudo, não o podemos seguir. Se não o seguirmos, não podemos ser seus discípulos. Jesus diz uma palavra que a gente não gosta, mexe com cada um de nós. Lucas 14, 26, a gente memorizou, acho que na terceira semana. Se alguém quer vir após mim, e não aborrece o seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. E no versículo 33 do capítulo 14, outra vez, diz ali, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. É forte. É duro. Sabe por que Jesus diz isso? Porque Jesus está se dando o valor que ele realmente tem. Jesus está se dando o valor que ele realmente tem. Ele é tudo. Ele é o maior. Se nele está toda a plenitude, o resto é nada. E agora, Jesus não diz aqui que essa é a demanda para um tipo de gente, para pastores ou missionários. O que ele diz? Se alguém, qualquer um, todos. Ele não pergunta se temos vontade de renunciar. Ele diz, todo o que não renuncia. Ele não diz para renunciar uma parte. Ele diz, todo aquele que não renuncia tudo. Ele não fala de uma forma diluída de discipulado. Ele fala, não pode ser o meu discípulo. Só Ele. Só Ele. Ele é o bem eterno, o bem maior. E ele, é interessante que ele diz isso mais ou menos quando os discípulos já estão seguindo ele há 2 anos, onde ele já se apresentou de uma forma tão maravilhosa. Porque ele não quer que a gente se desfaça e deixe tudo de uma forma mecânica, artificial, de uma forma falsa, arreganha dentes dizendo, puxa vida, eu tenho que fazer, eu não quero de jeito nenhum, mas eu tenho que fazer. O que acontece aqui é o processo correto. E eu aumentei aqui na minha Bíblia o deixando tudo, o seguiram. O seguiram. Disseram, aqui nós temos alguma coisa muito mais especial do que tudo aquilo que nós tínhamos até aqui. E agora, é isso. É isso. O resto não é mais nada. Como Paulo também diz, e fez a mesma coisa. Mas para mim, o que era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. As considero como esterco, diz no grego. Tão grande e maravilhoso é Jesus que todo o resto, o quê? Não é nada. E Jesus sabe que as coisas que existem no mundo, elas me fascinam, elas me dominam, elas me escravizam, elas tiram de mim a liberdade, elas impedem de eu ser aquilo que eu devo ser nele.
E por isso o que Jesus quer é que nós nos encantemos com Ele. Porque Ele é um encanto. Ele é maravilhoso. E não tudo aquilo que nós temos, os nossos carros, as nossas casas, os nossos jardins, tudo o que nós temos. Nada disso realmente vale a pena. Jim Elliot, um missionário que deu a sua vida para os Aucas, ou morreu na mão deles no Equador, disse: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder, para ganhar a Cristo, a quem jamais vou perder. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Descobriu um grande tesouro. E agora ele vai e vende tudo, com lágrimas, né? Com dificuldade. Ai, mas é isso aqui, está tão difícil vender, não dá. O que diz a Bíblia? E transbordante de alegria. Feliz da vida, não tem alegria maior deixar tudo aquilo que ele tinha para comprar o terreno onde está aquele tesouro. O tesouro é Jesus Cristo. O resto se transforma em resto quando Jesus se transforma no meu tesouro. E sabe, gente, nós podemos usar todos os métodos do mundo e copiar modelos de igreja para lá e para cá e tudo isso. Sabe o que nós precisamos? Voltar a uma centralidade em Jesus Cristo. Cada um de nós, não estou apontando o dedo, estou falando a mim mesmo. E dizer: Senhor, a tua palavra, essa é eterna, ela nunca vai passar, essa é importante, eu quero obedecer. Porque o Senhor disse. Senhor, eu quero descobrir a tua grandeza cada dia mais, ainda que isso me faça tão humilde e eu tão pequeno. E Senhor, eu quero te conhecer mais. Quero descobrir o tesouro que eu tenho em você. E quero que você seja tudo para mim. E que eu, a partir desse tudo, considere todo o resto como resto. Esses são aqueles que vão ser usados por Deus. Como o irmão já leu no Salmo 91, versículo 14, bonito salmo. Porque a mim se apegou com amor. Porque a mim, aqui a centralidade não está nos peixes. Aqui a centralidade não está nos discípulos e nem em Pedro. A centralidade desse texto está em Jesus, que fala, que faz e que se transforma no maior tesouro. Porque a mim se apegou com amor. E vocês podem continuar vendo o Salmo. Eu agirei assim, assim, assim. Porque a mim se apegou com amor. Eu quero crescer nisso. Eu imagino que você também. E Deus vai te ajudar nesse propósito. Amém.